Agora, eu posso dizer que eu li A Dança da Morte do Stephen King. Gente, foram 4 longos meses. Demorei 4 meses para ler esse livro e acho que é o maior livro que eu já li na minha vida. Eu comecei esse livro no dia 17/6 de 2020 e terminei dia 1/10 de 2020. Então foram aí quase 4 meses. Não completou 4 meses ainda, né? O livro, ele tem 1247 páginas e ele é dividido em 3 partes. Eu não tenho o livro aqui para mostrar para vocês porque eu li no Kindle. E a primeira parte, o Stephen King, ele vai apresentar o vírus, ele vai apresentar o Capitão Viajante, como algumas pessoas chamam, outras pessoas chamam de super gripe, e vai apresentando também os personagens. O livro, ele tem muitos personagens mesmo, então você fica meio confuso na primeira parte, demora um pouco para engatar, mas ele vai. A segunda parte, as pessoas que sobreviveram a esse vírus se reunindo, então vai cada um se reunir e na segunda parte já começa a aparecer aquela dicotomia entre bem e mal que o Stephen King sempre gosta de colocar nos seus livros. E na terceira parte mostra o começo da reconstrução do mundo, então essas pessoas que se reuniram começam a reconstruir a civilização, enfim. E também na terceira parte que acontece a guerra entre o bem e o mal. E do que esse livro fala, né, gente? Eu falei um monte de coisa até agora e não falei do que ele fala. O livro, ele fala de um vírus que é um vírus de gripe. Alguns, como eu disse, conhecem como super gripe, outros conhecem como Capitão Viajante. Esse vírus, ele é absurdamente letal, ele mata tipo 99% da população. E esse vírus, ele foi para o mundo por um erro, na verdade. Foi um erro que aconteceu numa base militar. Uma pessoa deixou escapar esse vírus e dá a entender no livro que esse vírus, na verdade, ele foi construído como uma arma biológica. E o cara que comete esse erro no laboratório, ele no início do livro já mostra ele tentando fugir da base militar, tentando fugir dessa super gripe, mas é óbvio, né, gente, o cara deixou o vírus escapar, o vírus pegou nele, né, e ele é uma das primeiras pessoas que morrem no livro por causa desse vírus. Quando ele descobre que ele fez esse erro, ele vai correndo pra casa dele, pega a esposa e a filha dele e vai pro carro para fugir mesmo do vírus. Só que nesse átimo de tempo que ele vai fugir e que ele morre, ele já contaminou muitas outras pessoas. Então o vírus já começa a se difundir aí pelo mundo. E aí, minha gente, começa as mortes. E começa a morte por todo lugar e as mortes são horríveis. E o livro, ele é muito descritivo, então a gente consegue imaginar como tá sendo a morte, imaginar o que a pessoa tá sentindo. Enfim, mata quase todo mundo. Só que aí tem um quase, né, gente? Então não é todo mundo que esse vírus mata. Tem algumas pessoas que são resistentes a esse vírus. E essas pessoas que sobrevivem, elas se encontram no mundo pós-apocalíptico, assim. Não existe mais comida fresca, não existe mais energia elétrica, não existe mais internet, elas ficam isoladas no mundo. Só que no meio dessa confusão toda de mundo pós-apocalíptico, as pessoas que sobreviveram começam a sonhar com a mãe Abigail, que representa o bem nessa história toda, e com o Randall Flagg, que representa o mal, que também é conhecido como Homem Escuro. E eu não vou dar spoilers do livro, né, gente? É um livro imenso, então não dá pra falar muita coisa sem dar spoilers, porque uma parte leva a outra. Mas essas pessoas têm que se encontrar com algum desses dois. Eles percebem pelos sonhos que eles têm que o papel deles é se encontrar com a mãe Abigail ou com o Randall Flagg, dependendo do caráter de cada pessoa. E esse acaba sendo o toque sobrenatural que o Stephen King traz pro livro. Essa dicotomia entre bem e mal, essa luta entre o bem e o mal. E assim, gente, no livro, ele trabalha muito bem a construção dos personagens. Então, a construção é feita de uma maneira muito complexa, muito profunda. E no começo, por conta dessa construção de personagem tão complexa, tão profunda, tão densa, demora para engatar no livro de verdade. Eu demorei aí até uns 15% da leitura, o que é bastante, né, gente? É mais
mais de 120 páginas, pra realmente conseguir engatar no livro. Só que depois que eu engatei, gente, eu não queria mais largar. Eu leio mais de um livro de uma vez porque eu acabo enjoando, né? Mas esse eu lia tipo mais de 1 hora quando eu pegava pra ler, porque você não consegue largar, você quer saber o que vai acontecer. Mas assim, gente, é óbvio que tem capítulos que você não tá afim de ler. Às vezes é um personagem que você gosta, às vezes é o lado bem ou mal que você não gosta. Enfim, o livro deve ter aí por volta dos 70, 75 capítulos. Existem capítulos pequenos no livro de, sei lá, 4, 5 minutos de leitura, e existem capítulos enormes de 1, 2 horas de leitura. Esses capítulos enormes, eles ficam densos mesmo, mas mesmo assim, a narrativa é muito boa, o conjunto da narrativa é muito boa, então você acaba quase nem percebendo toda essa densidade do capítulo. E o livro tem um quê sociológico muito importante, né? Ele mostra aí um mundo apocalíptico, onde as pessoas não têm internet, onde as pessoas não têm energia elétrica, onde as pessoas têm que se comunicar falando mesmo, onde não existe o conceito de dinheiro. Eles encontram um bairro e vai lá morar no bairro, nas casas, tiram os mortos de dentro e moram nas casas das outras pessoas. E parece até que você tá na história, sabe? Dá até um desespero, até porque a gente tá vivendo uma pandemia de gripe, né, gente? Então, assim, dá um desesperinho se ler o livro, porque parece que você tá lá dentro da história, assim. Esse, A Dança da Morte, foi o segundo livro que eu li do Stephen King e com certeza já é meu preferido, porque o outro foi o Iluminado. E no Iluminado eu não me envolvi tanto com os personagens quanto eu me envolvi nesse. E, gente, a gente não pode ignorar os gatilhos que esse livro traz, né? É um livro sobre a pandemia de gripe acontecendo, que tá se passando numa pandemia de gripe, e a gente está num momento de pandemia de gripe. Então é um calhamaço que eu recomendo muito, mas pra quem tem essa sensibilidade aos gatilhos, não recomendo tanto. Eu mesma, muitas vezes, tive que parar de ler, porque eu fiquei desesperada, porque eu achava que estava acontecendo no mundo real, e enfim, eu tenho esses problemas de confundir um pouco realidade com histórias de livros, né, gente? E também tem abuso sexual, tem muitas cenas muito bem explicadas de morte, de desintegração de corpo, da pessoa morrendo, que você consegue realmente sentir que você tá lá. Então é um livro que traz muitos gatilhos. Enfim, não foi um livro favoritado, porque assim, o final me decepcionou. Eu acho que o livro tava indo para um lugar muito grandioso, para um final muito grandioso, e na verdade no final meio que não foi grandioso, entendeu? Mas assim, só pela narrativa, pela construção da história, vale a pena ler. Eu não sou muito leitora desses livros de terror, de suspense, porque enfim, tem muitas outras coisas pra gente ler aí no mundo também, e eu acabo dando prioridade pra essas outras coisas. Mas é um livro que eu recomendo pra todo mundo. Eu até já comprei outro do Stephen King, porque quando tiver um tempinho aí eu vou encaixar. É isso que eu tinha pra falar por hoje. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal se você é novo aqui, não esquece de comentar se você já leu, o que achou, enfim, comenta aí, porque também me ajuda o vídeo a aparecer para mais pessoas, seu comentário, e aqui é um canal pequenininho, então eu conto com a sua ajuda. Muito obrigada por assistir até aqui, por passar esse tempinho comigo, um beijo e até o próximo vídeo.